No caso das lesões no paciente oncológico, temos que ter em conta que vamos a ter lesões por diversas causas e incluso vamos a encontrar lesões que não têm carga oncológica, mas que se apresentam num paciente oncológico. É dizer, o paciente oncológico pode ter uma úlcera por pressão ou pode ter uma úlcera vascular, onde sim podemos utilizar produtos que tenham fatores de crescimento. Não assim nessas feridas oncológicas que têm carga tumoral. Bem, vocês poderiam nos ajudar com ar-condicionado, por favor, que tenho muito calor. Nas lesões tumorais, temos lesões cutâneas, tumorais primárias, que são ocasionadas por câncer, que vão afetar propriamente essas células epiteliais, como é o câncer epitelial, o câncer melanocítico, o câncer glandular, o neuroendócrino, o vascular e o linfocítico. Mas também temos as lesões tumorais secundárias, é dizer, aquelas lesões oncológicas que não necessariamente afetavam células cutâneas, mas que depois de migrar ou de fazer metástase, afetam estas células e são disseminadas de forma hematógena ou linfática. Dentro destes temos os cânceres de mama, o câncer de cabeça e colo, e pescoço, desculpe, e o câncer de ano e tal, e lesões cutâneas não tumorais. Quais são as lesões cutâneas não tumorais? Essas lesões cutâneas que se apresentam como consequência do tratamento oncológico do paciente. É dizer, são resultado da quimioterapia ou de radioterapia. E dentro deles temos radiodermites, as lesões por extravasação de citostásicos de quimioterapêuticos e reações dermatológicas aos medicamentos que está tomando o paciente. É importante que tenhamos presente que as lesões oncológicas vão afetar de forma considerável a percepção corporal do paciente, que gera ansiedade, angústia, depressão, altera a corporalidade, altera o rol social do paciente. É um paciente que era cuidador, agora ele é cuidado e depende completamente de outras pessoas. São lesões que ocasionam isolamento, perda das redes de apoio e dificultam consideravelmente a gestão do autocuidado, assim como o entendimento da doença. Vamos ter diferentes agravantes das lesões oncológicas, e é que o paciente oncológico não deixa de ser um paciente que talvez tenha diabetes, ou tem doenças vasculares, ou artrites. É dizer, quando alguém tem câncer, o câncer não faz com que o corpo esqueça tudo demais. É uma soma de patologias e de diversas morbidades. O paciente oncológico às vezes tem desnutrição, porque a quimioterapia faz com que o paciente não consiga alimentar-se bem, tenha emesis o tempo todo. Então, o paciente fica desnutrido e isto afeta consideravelmente o processo de cicatrização. Agora bem, ainda que não tenhamos uma lesão de origem oncológico, devemos ter em conta que o paciente está tomando citostásicos, imunoterapia ou radioterapia, e qualquer dessas opções terapêuticas estão enfocadas em diminuir a proliferação celular. Então, por uma parte, vou ter o tratamento oncológico, que está baseado em inibir a proliferação, e por outro lado, vou ter uma ferida onde eu quero gerar proliferação de tecidos para conseguir a reparação do tecido. Então, vai ser uma competência, uma concorrência entre os tratamentos que estão acontecendo e o que quero fazer no leito da ferida para reparar essa ferida. São lesões onde temos muitos desafios, existe pouca bibliografia, são poucas as ferramentas que podemos utilizar com estes pacientes. Como vemos, existem muitos agravantes metabólicos e comorbidades, e também existe uma escassez importante de insumos. Quais lesões cutâneas tumorais podemos encontrar associadas ao tratamento de antineoplásicos? Bom, no caso da radioterapia, vemos radiação por neodermites. E no caso da quimioterapia, podemos encontrar com sequedade da pele e as mucosas, com prurido, com xerodermia ou eczema, pustulose exantemática, que são erupções cutâneas. Podemos
podemos encontrar escurecimiento das unhas que ficam fáceis de quebrar, separação das cutículas ou paroniquia. Temos mucositis oral e genital e reações medicamentosas. E também temos que ter presente que aqueles pacientes que receberam primeiro radioterapia e depois quimioterapia podem apresentar reações cutâneas que conhecemos como reações de lembrança da radiação. O que quer dizer isso? Um paciente que primeiro recebeu radioterapia, depois recebe quimioterapia, quando está recebendo quimioterapia, fica acesa a zona que foi radiada previamente. Não é um efeito adverso da quimioterapia, é que a quimioterapia potencializa a sintomatologia prévia à radiação. Lembra que falamos que esse dano cutâneo ia ficar aí presente. O único que faz a quimio é exacerbar a sintomatologia. Também é muito frequente que os pacientes com tratamentos antineoplásicos apresentem complicações como síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica. E quando nós valoramos a severidade ou a índice de gravidade destes pacientes, nós nos damos conta como estes pacientes que têm câncer ou que têm uma neoplasia associada incrementam consideravelmente o seu grau de mortalidade. Por isso temos a escala de Skorten. É uma escala pronóstico que nos fala quão grave vai ser essa resposta alérgica ao paciente e qual é a probabilidade de morte. Se o paciente é mais velho do que 40 anos, vamos colocar um ponto. Se a frequência cardíaca maior de 60 pulsações por minuto, mais um ponto. Se tem uma neoplasia associada, mais um ponto. E assim com cada um deles. Se o paciente soma de 0 a 1 ponto, sua probabilidade de morte é de 3%. Mas se soma de 5 a 7, a probabilidade de mortalidade é do 90%. Porque se trata de um paciente, basicamente, que se assemelharia a um paciente muito queimado. Aqui temos uma paciente que tem um síndrome de Stevens-Johnson de mais de 20% da superfície. Ela é praticamente 98% da superfície corporal, tem comprometidas as mucosas orais, genitais e oftálmicas. E nesta paciente, como vocês podem ver, ela está aqui medicada com suporte respiratório e ele está com sonda urinária. Então, esta paciente está sendo tratada como uma paciente queimada, tem que ser isolada e melhorar a umidade da pele. Neste caso, o síndrome se encontra ativo, então a reação inflamatória continua avançando. Neste caso, utilizamos Flamiactive 3 vezes ao dia, sem curativos secundários, e vocês podem ver como depois de 2 semanas ela melhorou consideravelmente. Outras das lesões dermatológicas que são apresentadas nos pacientes oncológicos são as postuloses exantemáticas. Normalmente vão ser apresentadas quando o paciente está tomando inibidores de fator de crescimento endotelial. Isto gera que os pacientes tenham estas postuloses que são muito similares a uma acné. O que é recomendável para estas lesões é o uso de corticosteroides tópicos, antihistamínicos orais e demolientes ou cremas hidratantes em caso de infecções secundárias. Outra das patologias é a erupção de acné acneiforme, é como um acné vulgar, mas ocasionado pela quimioterapia. E no caso deste paciente, estas lesões são apresentadas pela obstrução do folículo, uma resposta inflamatória secundária e uma ação sobre o sistema imunitário que desbloqueia a ação de citoquinas inflamatórias cutâneas. Temos em diferentes graus de severidade. O grado 1 afeta menos de 25% da superfície corporal total. O segundo grau vai de 25% a 50%. O terceiro grau vai de mais de 50%. E no quarto grau temos uma dermatite exfoliativa, ulcerativa ou ampoliosa generalizada.
E este é o tratamento que recomendamos para a abordagem destas lesões. No primeiro grau, é importante manter a higiene da pele, evitar a exposição solar, usar protetor solar e evitar o uso de cremes ou loções corporais que contenham álcool ou perfumes. Aqui poderíamos usar Flame Active, que nos vai ajudar a melhorar a inflamação, acelerar o processo de epitelização e que atua como um bacteriostático. Lembremos que a parte mais importante nestas lesões é evitar a contaminação. Então, Flame Active nos ajuda muito com o bacteriostático. E é muito importante que evitemos o trauma mecânico. Nas lesões de segundo grau, podemos continuar utilizando Flame Active, mas também podemos adicionar uma higiene com uma solução antimicrobiana uma vez ao dia, normalmente pela noite. O paciente coloca a solução antimicrobiana, deixa que ela seja absorvida e em cima vai colocar Flame Active. E, obviamente, mantendo um protocolo de higiene e cuidado da pele. Nas reações grau 3 e grau 4, vamos a requerir, además, o uso de antibióticos, terapia sistémica, e nas zonas ulcerativas podemos utilizar ginogel enzimático, ou seja, Flaminal. E aqui podemos ver um caso que compartilhamos porque eu tive permissão, este é meu primo, e aqui utilizamos Flame Active nestas erupções acneiformes de primeiro grau. A indicação anteriormente era que não fosse colocado nada na pele, mas na verdade com Flame Active melhorou consideravelmente não somente a textura da pele, mas também o prurido, a coceira e, claro, o risco de infecção. A xerodermia é outra complicação cutânea que vamos encontrar nos pacientes oncológicos. Quando se apresentam seus primeiros estágios, podemos usar Flame Active, particularmente para zonas com eczema, onde temos muito prurido e irritação. Nas zonas que apresentam uma concentração maior deste tipo de escarcha ou de eczema xenodérmico, podemos utilizar concentrações de ureia que vão do 2 ao 12%. E nas lesões que conhecemos como paroníquias, esta separação da cutícula da borda da unha, que é apresentada nos pacientes quando estão realizando quimioterapia, podemos utilizar nos primeiros estadios Flame Active. E nas lesões mais graves, podemos utilizar nitrato de plata, corticosteroides tópicos, e algumas vezes vai ser necessário o uso de clobetasol ou de curettage. E outras reações. En mi región, una dermatologista usó Flame Active para implantar o paciente. A ver, por favor, fala de volta. Uma dermatologista. Una dermatologista utilizó en un paciente oncológico síndrome haciendo síndrome palmo-plantar. Reacción de la quimioterapia. Y cuando pasa eso, el tratamiento tiene que ser suspendido, regenera piel para então ela não precisou suspender. Em 24 horas já melhorou todos os sintomas dele em relação à dor, né? Tinha fissura. Então foi muito bom para. Eu procurei até fora se tinha algum estudo, mas da Flame, mas não tem. Ah, ya. Mas No, foi no, muito no. bom. Estudio no tenemos. Realmente quiero platicarles que todo. Estudos não temos. Geralmente queria falar que todos os temas das lesões oncológicas é que aprendemos ação-erro, teste-erro. E particularmente porque no meu caso, eu falo um pouco, eu tenho bastantes antecedentes de temas oncológicos na minha família, então quando um enfermeiro ou médico sempre acabamos intervindo nessas coisas. E recentemente me afiliei à Associação Mexicana de Enfermeria Mexicana. Cada vez vejo mais pacientes com problemas oncológicos, mais jovens, e aqui achei um ponto bem desagradável, que o paciente oncológico não maneja as feridas nem a sintomatologia, ou seja, se tem pustulose exantemática, a lesão dermatológica do presente se entende que é consequência ou efeito secundário do tratamento farmacológico, e ele tem a finalidade de tirar
essas células oncológicas, e se você vai se livrar de câncer, mas vai cair o cabelo, ok, você não pode querer tudo, né? Então, temos pacientes oncológicos que afetam sua qualidade de vida, porque toda essa sintomatologia é normal e tolerável a custo do benefício que é o tratamento da doença oncológica. Então, a realidade é que não temos estudos, estamos documentando os casos mais relevantes sobre o uso de Flamiactiv e Flaminar, e isso a gente vê, fizemos com enfermeiras oncológicas que sempre estão desesperadas por recomendar os seus pacientes para melhorar essa sintomatologia, que encontraram bons aliados em Flamiar e Flamiactiv. Então, aproveito esse espaço para pedir que, se vocês têm experiência clínica, casos, etc., com abordagem de pacientes oncológicos, vocês sugeriam bastante poder recopilar essa informação, talvez criar um blog. Eu falava, se não está escrito, não quer dizer que é verdade. A gente precisa começar a escrever o que estamos achando. Então, podemos criar esses espaços de divulgação científica onde comprovemos a eficácia desses produtos, particularmente para esse tipo de pacientes. Vânia, é bastante interessante, incluso compartir com o equipo de Fluminal que usei com 4 pacientes oncológicos. E dos pacientes é um paciente paliativo com lesão bem extensa na mama. E a gente precisava de algo que fosse paliativo, reduzisse a dor, o processo necrótico, enfim. E o resultado que a gente teve, assim, com a paciente, em menos de 7 dias, foi fantástico, assim, de limpeza, de melhora tecidual, enfim. A gente não houve redução da progressão. Hoje ela faz o tratamento paliativo em casa, então, assim, ela segue as nossas orientações, mas os resultados que nós estamos tendo com os pacientes paliativos é surpreendente, assim. São pacientes que têm acompanhamento domiciliar, porque a maior parte são lesões paliativas, né? Não são lesões em tratamento, mas a gente está tendo um resultado muito bom. Tenho 4 casos. Tenho 4 casos. Que maravilha. Que bom poder orientar nessa questão, que tivemos bons resultados. E ir concentrar para comprometer a razão, porque depois temos uma publicação desse tema, da abordagem do paciente oncológico, onde Flaminar e Flamiactiv é tão benéfico e que não temos muita documentação relacionada com isso. Bom, então, no caso específico desses pacientes, no síndrome de pé e mão, o síndrome de pé e mão nos mostra o grau de toxicidade que atingiu a quimioterapia, e como comenta a sua companheira, quando atingimos grau 2 ou 3, desde o grau 2 a quimioterapia precisa ser suspendida, porque está falando que o corpo não consegue suportar a toxicidade que cria esses quimiostáxicos. Então, é importante que nós possamos atender as lesões desde um grau 1, um grau 2, para evitar que o paciente tenha necessidade de interromper essa medicação. Quando temos lesões grau 3, obviamente, já não administramos o fármaco, porém, mesmo não administrando o fármaco, essas lesões é muito difícil para o paciente, são doloridas. Então, temos queimadas as plantas dos pés, não pode parar. Então, nos primeiros estádios, temos a redução dos sintomas para ajudar a sintomatologia, mas isso não quer dizer que freie o efeito tóxico propriamente da quimioterapia. É dizer, nós podemos melhorar a sintomatologia com Flaminar e com Flamiactiv, sim, mas se a quimioterapia está sendo muito tóxica para o paciente, continua administrando, se o corpo, o organismo não consegue depurar de forma eficiente essa toxicidade, as lesões vão se apresentar. Ok?
não há outra, porque continuamos colocando o veneno de alguma forma e o corpo vai continuar tendo sua reação. Mas é verdade que se atendemos nos primeiros estádios, podemos dar a probabilidade de que tolere melhor a toxicidade até completar o esquema e se suspenda e já na última etapa, ok? Ou que não tenha que suspender. E, bom, outro dos fatores importantes nos pacientes oncológicos são as mucosites tanto orais como genitais, e essas lesões, mesmo parecendo significantes, a realidade é que é uma das lesões que mais agrava o estado dos pacientes oncológicos, já que provocam eneses, dor, dificuldade para engolir, inclusive a saliva, né? Então, isso obviamente prejudica o estado de saúde. Temos mucosite grau 1, onde só temos dor, eritema leve, grau 2, onde existe presença de dor, eritema, úlceras, lesões grau 3, que são úlceras com tema interno, intenso, nem líquidos muitas vezes, e a alimentação acaba sendo impossível. Existem fatores de risco, como o consumo de tabaco, de álcool, os pacientes mais jovens, o sexo feminino é também mais frequente que presente nessas lesões, a má nutrição e um recontro, uma contagem baixa de glóbulos brancos. Sempre tento falar desse tema, porque se você se encontra um familiar, amigo, conhecido, paciente, o que for, que diagnostica com câncer, convidem a ir ao odontólogo. Antes de que você comece com o tratamento, que vai no odontólogo para que tirem todas as peças dentais, obturem todas as cáries que tenham que obturar e que façam todo o tratamento preventivo, porque quando começa o tratamento oncológico já não podemos fazer nada. Se temos alguma peça dentária que precisamos tirar quando está com tratamento oncológico, não podemos fazer, e são pacientes que se manejam por processos de infecção só com antibiótico, porque não podemos extrair a peça dental. Então, uma inspeção oral prévia é ideal, cuidado e a higiene oral, a hidratação e evitar fatores agressores como consumo de tabaco, irritantes, alimentos quentes e álcool. Para o tratamento das lesões, podemos usar antiulcerosos, antimicrobianos, a crioterapia é fabulosa, é muito boa. Enquanto o paciente toma a quimio, você pode levar papaya, melancia, abacaxi, e ajuda bastante a ir desinflamando as lesões. E nas lesões que são bem graves, precisamos usar o láser de baixa intensidade. No caso da radiodermite, já entrando mais no fundo desse tema, para o qual a Pharmactive vai nos ajudar bastante, vamos ter dois tipos de radiodermites, a radiodermite aguda e a crônica. A radiodermite aguda é apresentada dos 6 aos 12 dias posteriores ao início da radioterapia, e também pode aparecer dentro dos primeiros 6 meses posteriores ao início da radiação. Na radiodermite crônica, vamos achar mudanças cutâneas que aparecem meses ou anos depois de concluir a radioterapia, e é bem importante que nós distingamos dos efeitos tardios de uma radiodermite aguda maltratada. Estas lesões, como comentei, são apresentadas mais ou menos no 95% dos pacientes e têm maior predominância em câncer de cabeça, mama e genitais. Temos aqui, de novo, a escala RTUG, que nos ajuda a classificar a severidade das lesões. E nós o que recomendamos é o protocolo de cuidado da pele radiada, onde não só tem importância o uso de Pharmactive para restabelecer a barreira cutânea, sino também os cuidados gerais da pele para evitar ter fatores agressores, tá? Esse é o protocolo que usamos para a aplicação de Pharmactive ou Flaminal, dependendo do grau de severidade.
no estado 0, 1 e 2A, vamos aplicar Flamiactiv 3 vezes ao dia, sem curativo secundário. Nas lesões 2B, que é onde temos a presença de úlceras, vamos aplicar Algin sintomático em sua região hidroforte, na região ulcerada, e Flamiactiv na pele perilesional. Bom, estes são alguns dos casos que, se não me lembro mal, a gente já mostrei para vocês. Só lembrem que é importante não usar curativos adesivos nesse tipo de pacientes para não provocar maior dano cutâneo. Aqui temos outro paciente com uma lesão por radioterapia, ele tem 72 anos e no caso específico dessa úlcera usamos laminal-hidro mais gás parafinada com refil a cada 72 horas. E nas regiões tumorais não vou parar com todo o tema. É importante que vocês saibam que há uma lesão onde vamos ter uma atividade tumoral grande, uma proliferação tumoral, a quebra da pele e da alteração, e que vamos ter lesões com muito crescimento vascular, um processo de angiogênese bem grande. É importante que façamos uma valoração integral da lesão, onde também tem bastante importância a determinação do grau de cheiro. É algo bem característico nas regiões oncológicas, a dor, a putrefação, justamente. E isso é porque nas lesões oncológicas vamos achar algo que chama cadaverina. A cadaverina é o que nos traz esse cheiro putrefato tão desagradável nas feridas oncológicas. Para determinar a severidade do cheiro, temos uma escala onde o grau 0 são aquelas lesões sem cheiro. O grau 1 é uma lesão com um cheiro que só percebemos quando descobrimos a ferida. O grau 2 é o cheiro que notamos ao descobrir a ferida. E o grau 3 é um cheiro muito forte, que é muito difícil de retirar também. Temos que fazer uma valoração integral do paciente e da lesão, e vamos nos encontrar com as lesões em diferentes fases. Na etapa número 1, temos nódulos que não doem, de rápido crescimento, podemos encontrá-los acompanhados de inflamação, duração e celulites, e estão bem aderidos aos tecidos subjacentes. É bem importante que nessa fase inicial unicamente umetemos a pele e melhoremos a resistência da pele que está pendurada. Não temos que drenar, não temos que cortar. Se nós manipulamos essas lesões, tentamos exprimi-las e tal, o único que vamos fazer é criar proliferação celular, ok? Nas partes proliferativas temos nódulos prominentes, placas semitematosas, regiões com alopecia, também trazemos proteção e aumentação da pele, e nas regiões com fase avançada encontramos regiões com ulcerações, necrose e dor bem importante, assim como mobilidade reduzida. As características principais que nos permitem diferenciar uma ferida oncológica de uma outra ferida são as seguintes: vamos achar leitos com ulcerações necróticas, tecido desvitalizado abundante, bordas grandes, um tecido de crescimento que passa das bordas do leito e o crescimento, onde podemos estar vendo essas lesões nos seus diferentes níveis. Agora, que pautas usamos no tratamento? Precisamos levar em consideração que o tratamento da lesão oncológica vai centrar em trazer comodidade, e o objetivo não é desbridar. Meu objetivo não é que a ferida cicatrize. Meu objetivo é que o paciente tenha conforto e que esteja o melhor unido ao seu papel de vida. Se é mãe, que possa ser mãe. Se é filho, que seja filho. Que esse paciente possa comer com outras pessoas. Esse é o meu objetivo na minha lesão oncológica. Para o manejo dessas lesões, precisamos ter presente que o manejo local precisa de manejo da dor, o controle do cheiro, a gestão do exudado e do sangramento.
Para isso, devemos evitar desbridamentos mecânicos ou cortantes e também desbridamentos químicos. E se temos algum produto que nos ofereça um desbridamento químico, não deveríamos estar usando numa ferida oncológica, porque no exudado da ferida vamos achar uma importante disponibilidade da quimioterapia. Inclusive, em alguns momentos, vocês vão achar exudados rosas, verdes, azuis, meio radiativos, e isso é porque temos disponibilidade na quimioterapia. O cuidado psicossocial é bem importante. Referente à abordagem metabólica, precisamos revisar o estado nutricional, controlar as infecções e levar em consideração as patologias concomitantes desses pacientes. Quais opções terapêuticas recomendamos para a abordagem do paciente oncológico? Os hidrocelulares e os POMs para trazer cobertura ou isolamento, e hidrofibras com prata ou alginato para o controle da infecção e a umidade, a terapia de pressão negativa só por máximo benefício e em casos bem particulares, porque em realidade a terapia é contraindicada, porque faz a terapia de pressão negativa, promover a osteogênese e atividade celular, e isso que não queremos na lesão oncológica. Vamos usar hidratantes e protetores cutâneos, curativos com carbono ativado para controlar o aroma. Os calestrómeros jodados também nos ajudam bastante. E o adenosine enzimático que vai nos ajudar com todos esses pontos. Controle do exudado, do cheiro, da dor. Também tem um efeito deodorizante. Faz um momento, uma das companheiras falava, colocamos Flaminal numa ferida e começou a ficar cheiro e ficou curativo verde. Sim, porque tem alginato. Então o alginato é oxidado, fica verde e cheira como ovo podrido. Mas nas lesões oncológicas vai nos ajudar a diminuir o cheiro, porque nos ajuda a desbridar, a controlar o exudado e vai se excluindo o tecido necrótico e vai diminuindo também a quantidade de cadaverina e por isso se controla a dor também. Se nós classificamos as opções terapêuticas de acordo ao acrônimo TYPE, para a exclusão do tecido não viável, teríamos disponível o desbridamento cirúrgico, os desbridamentos químicos com muita precaução, o desbridamento enzimático e autolítico vão ser os ideais para o manejo dessas feridas, enquanto que o desbridamento mecânico cortante estaria totalmente contraindicado. Para o controle da infecção, podemos usar hidrogéis com curativos de prata, curativos de praia que eu queria agora aí na praia, curativos de prata, agora queria estar na praia. Curativos de praia e carbono ativado, podemos usar também curativos de mel de manuka e soluções com nitromirazol. Para a gestão da umidade, curativos de alginato, hidrofibras, fontes, espumas de poliuretano, e para a proteção das bordas podemos usar mesmo que como último recurso o óxido de zinco. Porque como último recurso? Porque o óxido de zinco vai ser um tema que vocês podem retirar. Se vocês já colocaram óxido de zinco, tentem usar óleos ou compostos oleosos para poder retirar de uma boa forma. Podemos usar hidrocoloides, ácidos gordurosos, protetores cutâneos, assim como dinoteconas. Isso que nos provoca alta clínica. Algo que queria esclarecer, sempre queremos achar a indicação tal e como está. Mas aqui diz que você usar Laminal. Essa foi criada em 1950 e essa é uma tecnologia que começou em 2020. Você não vai achar. Mas se a gente analisa o comportamento da lesão e as propriedades ou benefícios que tem o produto, vamos perceber que nós podemos usar na biogênese enzimática para cobrir todas essas necessidades, e particularmente o gel coloidal hidrativo, o Flame Active, para o cuidado das bordas e a pele polidecional. A forma de fechamento, o que nós poderíamos fazer numa lesão oncológica?
Se a ferida está fechada, dar hidratação e valorar se precisa de um curativo protetor. Se a ferida está aberta e tem dor, eu vou precisar proteger a pele periodontal. Posso usar opiáceos com hidrogel. Falava ontem que, diante da necessidade de ajudar o controle da dor dos pacientes oncológicos que tive recentemente, usamos CDB diretamente na ferida e nos ajudou bastante no controle da dor. E também algumas outras colegas oncológicas usaram o CDB e coloca em cima Flaminar. Então, foi bem no controle da dor, os pacientes toleram melhor a manipulação. Apesar disso, para o controle da dor, precisamos modificar o tratamento sistêmico e para isso é necessário o controle da dor. Se o controle do cheiro não é um problema, continuamos com limpeza e cobertura cutânea para cobrir a sintomatologia. Se a dor se o cheiro é um problema, podemos usar hidroxilina, curativos com prata, nitrolidação em gel, curativos de carbono ativado. E referente às lesões que tenham sangramento, podemos usar compressão, esponjas, hemostásicos, nitrato de prata e arginato de cálcio. O adrenogel enzimático pode nos ajudar a microvasculatura. E adrenalina tópica temos que usar em loco, da mesma forma que a cauterização vascular. E para o manejo desses pacientes podemos usar Flamiactiv. Já falei um pouco sobre a eficácia e Flaminar, que é o agente enzimático na sua versão forte 5,5% e sua versão hidro 3,5%. E essas são algumas das pacientes oncológicas com as que trabalhamos, que da mesma forma já falei um pouco sobre esses casos. Ela é um caso que não tinha comentado, é uma mulher de 34 anos, tem um linfoma anaplásico de células grandes. Ela foi atendida pela maestra Melinda Sandoval e colocou Flaminar Forte, uma gase simples com refil a cada 48 horas. O túnel que vocês estão vendo no centro é preenchido completamente com Flaminar. Depois coloca uma capa grossa, uma camada grossa do produto. Depois colocamos uma compressa, a compressa se troca quando se satura e essa é a sua evolução depois de 4 semanas. Depois disso, continuamos com Flamiactiv para favorecer o processo de epitelização e também para preparar a pele, porque a paciente vai começar a radioterapia. Esta é outra paciente que eu apresentei, que vocês já conhecem o caso. Com ela começamos com Flaminar Hidro e posteriormente com Flaminar Forte. E depois retomamos com Flaminar Hidro durante 3 semanas mais. No caso dessa outra paciente, usamos, como eu comentei, Flaminar Forte e depois Flaminar Hidro. O que temos que observar é o comportamento do exudado da ferida. E aqui temos outra lesão frequente nas pacientes oncológicas. Tem uma mastectomia radical da mama esquerda. Usamos alcinogel enzimático na versão hidro com gase parafinada com refil a cada 72 horas. Essa paciente que também tinha comentado. E ela é uma paciente... Não dá para ver. Bom, eu falo, ela tem um céu epidermoide, fizeram uma reseção cirúrgica da lesão, foi colocado um retalho e o retalho foi perdido. É isso que acontece de forma frequente com as lesões oncológicas, porque ainda está o efeito secundário do citotáxico, o processo inflamatório, etc. E a desnutrição que já comentamos nos pacientes oncológicos. Então os retalhos acabam se perdendo de forma recorrente. Aqui usamos Flaminar Hidro, mais gase parafinada com retalhos a cada 72 horas. Depois a ferida foi sudativa, trocamos para Flaminar Forte e depois voltamos para Flaminar Hidro. Esse é um caso que foi fornecido por uma enfermeira chamada Mercedes Acosta. E algo super importante com essa paciente é que a paciente já estava deprimida
porque já tinham conseguido tirar o tema oncológico, era um câncer in loco que com abordagem cirúrgica podíamos retirar, mas a paciente não tolerava se ver no espelho. As razões são óbvias, né? Era uma paciente que estava isolada, que já não tinha convivência. Ao momento da abordagem com Flaminar, foi modificando muito essa percepção da paciente e, felizmente, conseguimos o fechamento total da ferida. Não dá para ver aqui, mas talvez as diapositivas deixou algumas imagens fora, mas eu compartilho aqui o caso completo na etapa final. Usamos Flaminar Hidro, Flamiactiv, para melhorar o processo de epitelização e melhorar a cicatriz, mas não conseguimos o fechamento total. E bom, esse seria o próprio com as lesões oncológicas.